Você tem Instagram? Sim, a senhora falou o nome do seu G para poder procurar aqui. Tá, só tira o senhora, não precisa não. Tá tudo de boa. Então, né? Boa tarde, mulheres, né? Mulheres aí que eu admiro, que respeito. Boa tarde, Laísa, né? Boa tarde a seus familiares que estão aqui nesse momento, né? Acompanhando também, partilhando, né? Desse momento importante para você, né? E para nós. Eu quero pedir licença à minha espiritualidade, à minha ancestralidade, né? Para fazer uso da palavra, na tentativa de um alcance não exclusivamente avaliativo, né? Conforme nos é exigido neste momento, mas especialmente a partir do lugar de quem almeja, né? Que ao abrir a minha boca, eu seja capaz de atribuir a competência criativa, político-afetiva, né? Nesta nossa troca, que por vezes passa batida, né, no espaço acadêmico, essa dimensão do afeto, né, como uma prática ancestral libertadora. Então, esse lugar onde ainda transbordam egos, né, a supervalorização de práticas que promovem o constrangimento e o sofrimento psíquico, mas que também é composto, né, por uma comunidade universitária diversa, plural, que se importa, né, com a dimensão subjetiva, que não é visível, que não é explícita, né, muitas vezes na trajetória que percorremos quando nós assumimos a corresponsabilidade social, né, de produzir indicadores, né, que expõem o que nós, enquanto sociedade, ainda não conseguimos dar conta de avançar, mas é importante, né, atentarmos para essa dimensão. Então, dizer assim que é muito significativo poder partilhar esse momento aqui com vocês, né, e levar em consideração essa dimensão também, né, das nossas subjetividades nesse processo. Eu sou muito grata mesmo pela generosidade do convite, né? E especialmente pela confiança, pela acolhida, né, de Laísa Caroline, né, com essa indicação feita, né, pela Amora, né, que eu chamo de Amora Valéria, para poder partilhar desse momento que é tão importante na sua vida, Laísa, né, a partir desse lugar como examinadora externa da sua banca. Quero agradecer pelo reconhecimento, né, do meu papel enquanto profissional, mesmo sem nos conhecer diretamente, né, mas eu acredito que os caminhos, eles se cruzam quando a nossa ancestralidade e a espiritualidade também já se encarregaram, né, de nos conectar em algum momento de nossas vidas, independentemente de qualquer religião. Então eu boto muita fé que as nossas energias já se entrelaçaram antes mesmo desse nosso encontro, né, hoje. Dizer, né, da alegria em poder tecer esses laços ao lado de mulheres, né, profissionais queridas, que são minhas referências, né, e que me inspiram também, né, que inspiram o meu caminhar. Então, reencontrar aqui Márcia Clemente, Valéria, é muito especial, porque elas muito contribuíram, né, e ainda contribuem para a minha formação enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, muita gratidão pela oportunidade desse reencontro, né? E antes de caminhar para algumas considerações a respeito do seu trabalho, eu quero dizer que o que eu trago aqui são possíveis contribuições, né, para que, junto com Valéria, vocês possam avaliar se são pertinentes, se cabe acolher, né, ou não, porque é muito tranquilo também, né, que você tenha essa autonomia e essa liberdade, né, de fazer as decisões. A ideia aqui é dialogarmos, né, sem aperto de mente, né? Estamos aqui numa banca em que aperto de mente é uma coisa que não faz parte, né, da nossa forma, né, de nos relacionar. Você escreve um trabalho, né, que contou com algumas contribuições, né, que afetuosamente são lembradas lá na parte dos seus agradecimentos, né, que de forma direta ou indireta caminham contigo e viabilizaram a sua chegada, né, nesse importante ciclo. E aí eu começo por aqui porque a gratidão por quem constrói o caminho junto é expressão também de humildade, né, em perceber que, como diz um provérbio africano, se nós queremos ir rápido, nós vamos sozinhas, né? Mas se nós queremos ir longe, nós vamos em grupo. Assim, né, em grupo, coletivamente, de forma também afetuosa, né, como você reconhece lá, você chega até aqui, né, atravessando uma trilha metodológica que se propõe contribuir para o aprofundamento do debate socioambiental,
compreendendo ser este, né, um campo emergente para a nossa categoria profissional, né, do serviço social, visto que também somos chamadas, né, para intervir nas questões desse campo e que permeiam as vidas de pessoas e da sociedade, né, seja de forma individual ou coletiva, como você também já traz ali no seu resumo, né, e vai discorrendo isso no decorrer do seu trabalho. E aí, dada a emergência desse debate, né, frente à agravante realidade de ameaças, né, de violências do modo de viver capitalista, né, que explora, que queima, que desmata nossas matas, né, que polui o nosso ar, que poluem as nossas águas, né, por um modelo de vida sustentável que não defende, não protege a nossa biodiversidade e que tampouco cuida, né, e respeita as pessoas, né, que vivem nos territórios afetados por essa lógica, né, capitalista. Então, por isso mesmo eu compreendo que esse estudo, né, vem na esteira das contribuições relevantes, né, para ampliação da pluralidade, do saber e do conhecimento no âmbito do serviço social e que deve e precisa, né, se estender para as outras áreas numa perspectiva mais humanitária, né? Então, no importante processo aí de repensar a relação capital, trabalho e meio ambiente, eu parabenizo, né, você, a sua orientadora, pelo compromisso com a escolha do tema, né, e também pelo caminho teórico-metodológico que foi trilhado para realizar essa pesquisa bibliográfica. Então, é uma importante contribuição para as ciências sociais aplicadas, né, onde a nossa formação profissional está alocada, e endossa a crítica socioeconômica e política de que o agronegócio realmente ele não é tech, ele não é pop, nem muito menos, né, ele não é tudo, né, conforme a contranarrativa das diversas organizações, né, nacionais e internacionais, que inclusive você menciona, né, e aí eu destaco, tem a Associação Brasileira de Reforma Agrária, né, que você não traz na sua menção, mas foi quem contrapôs, né, a campanha Agro é Pop, que lá desde 2016, né, transmitida pela Rede Globo. Mas assim, o fato também de não ter localizado no seu trabalho, isso não compromete, né, a qualidade dele, visto que você traz outros aspectos que são, né, de suma importância. E aí, na direção, né, desta contraposição e na tentativa, Laísa, de contribuir, né, com a riqueza e com a potência do seu trabalho, eu peço licença para fazer algumas sugestões que, no meu entendimento, né, político, é importante pautar, né, para se somar a este estudo, inclusive para dialogar, né, com a preocupação que você mesma traz lá, quando você usa uma expressão que eu achei bem interessante, né, que você fala não levar a banho-maria, né, os diálogos que demandam um olhar ampliado, aprofundado e mais efervescente, né, no que se refere às questões históricas e estruturais que permeiam os impactos socioambientais, os efeitos, né, das mudanças climáticas e o real desenvolvimento sustentável, né, sem exploração exacerbada dos recursos naturais, da igualdade e da equidade da partilha da renda, né, e da terra no Brasil, sobretudo aqui na Bahia, né, especial aí o município, você traz o município de Santo Amaro, né, que pelo que eu entendi foi a partir do resultado de um projeto de pesquisa realizado neste município, né, naquele município, na tentativa de dialogar com assistentes sociais atuantes, né, que já atuaram diretamente com projetos e ações voltadas para o meio ambiente, né, que você ali percebeu a importância de dar uma continuidade, né, ao debate, né, aí por meio do seu trabalho de conclusão de curso, não é isso? Então, dito isto, primeiro também dizer que eu vou te mandar, tá? Esse conteúdo que eu tô trazendo aqui para você, tá tudo bem organizadinho, vou enviar para você, então não se preocupa, tá certo? Aí, assim, dito isto, a primeira questão que eu convido, né, te convido a refletir é a seguinte: eu acredito que é indiscutível, né, pensar que foi a partir mesmo, né, do currículo renovado lá de 1996 que consegue incorporar o avanço teórico e nos permite fazer, né, alterações significativas diante da forma
como o serviço social ele é entendido dentro, né, da própria categoria profissional, pelo discurso mais hegemônico, né, que é ali a partir da teoria social crítica, né, e a partir daí pensar também a relação desse entendimento com elementos importantes, né, como a história, a teoria e a metodologia, que antes dessa renovação curricular eram descolados, eram desarticulados. Logo, é muito coerente, né, quando você vincula a sua fundamentação teórica metodológica, né, ao materialismo histórico dialético. No entanto, dentre outras contribuições importantes, né, nesse debate, eu vou destacar aqui um texto, né, da maravilhosa professora e pesquisadora aqui presente, Márcia Clemente, né, que junto lá com o professor e pesquisador Diogo Valença de Azevedo, eles escreveram, né, o texto que tem como título Karl Marx e a questão colonial, luta antirracista e o método dialético, né, que nos dizem o seguinte: é preciso aproximar o método dialético da luta antirracista e deixar, né, de engessar a teoria social crítica exclusivamente a partir de uma visão metafísica das classes sociais, né, como uma categoria única e universal para explicar a realidade. Então eles trazem isso, né, ela traz isso, né, o Diogo traz lá na página 145 desse texto, e vão seguindo, né, no debate, dizendo: não há uma incompatibilidade entre marxismo e luta antirracista, né, visto que, dentre outros aspectos analisados, o estudo, né, da estrutura colonial ela foi fundamental para que Marx desvendasse elementos, né, fundamentais do modo de produção capitalista, para compreender os mecanismos, né, de acumulação primitiva do capital, de expansão e de desenvolvimento desse mercado capitalista, né, em grande escala. E aí eu trago Marx porque é esse autor, né, que você referencia no seu estudo. E aí, Gilmara, né, você me pergunta onde você quer chegar com isso, né? Então, é dizer que fica, Laísa, uma lacuna, né, histórica gigante, discutir esse tema do seu trabalho, né? Sem considerar que falar de desenvolvimento sustentável, de política ambiental, de economia, né, de educação ambiental e toda essa interligação com a nossa profissão, né, demanda reconhecer que tudo isso ela tem uma relação direta, né, com o debate sobre o problema de terra, o problema da terra, né, esse problema da terra sob uma operacionalidade do racismo socioambiental nas vidas dos povos originários, né, dos povos afro-brasileiros, que desde o período colonial pauta a luta pela terra, pelo território, pelo trabalho, pelas águas. Daí, né, falando de todos esses recursos naturais, né, dos recursos naturais também que vão perpassar, né, por esse debate. Então, nesse mesmo texto, né, que eu sugiro se somar às suas referências, nós vamos perceber um marco histórico importante que nos explica, né, o debate contemporâneo sobre muitas expressões da questão social, os riscos, as vulnerabilidades, as desigualdades que perpassam, né, o debate sobre esse tipo de desenvolvimento sustentável que vem sendo imposto pela ganância capitalista, que é nada mais, nada menos a instituição da Lei de Terras, né? Que no ano de 1850, há mais de 170 anos, né? E até hoje pagamos o preço daquela estratégia de impedir pessoas pobres e negras, né, de obter as suas terras e possibilitar que fazendeiros de café, e hoje se amplia, né, essa área, se apropriassem, continuem se apropriando das porções de propriedades, né, assegurando aí os seus negócios a custo das vidas de comunidades com seletiva raça-cor. Então, neste caminho eu sigo para uma segunda sugestão, que é assim: é importante pautar quem são essas pessoas, qual é o perfil étnico-racial, de gêneros, né, dessas pessoas que são prejudicadas pela lógica desse desenvolvimento sustentável que, embora pressuponha uma articulação plural, interdisciplinar, interrelacional, né, conforme você aborda lá, né, trazendo lá alguns conceitos no capítulo 3, né, isso condiz com a realidade que vivemos, né? Quanto sangue derramado de corpos negros, indígenas,
ciganas, ciganos, ribeirinhas, marisqueiras, pescadoras, pessoas em situação de rua, né? Pessoas LGBTQIAPN+, sem moradia, ainda são tombadas, né, para prevalecer a usurpação das suas terras, do direito a viver com dignidade, né, em áreas que não sejam insalubres, né, sem saneamento básico. Então, são desigualdades socio-raciais que perpetuam desde o modo de produção escravagista e, portanto, requer de nós, né, assistentes sociais, um olhar e práticas que considerem as interseccionalidades no contexto socioambiental. Então, daí é possível, né, fundamentar este compromisso teórico a partir do olhar das mulheres negras, né, que tem produzido e reproduzido essa análise interseccional, decolonial, para retratar as desigualdades no Brasil. Tanto o texto, né, que eu já mencionei anteriormente, né, da professora Márcia Clemente, do Diogo, como também podemos lembrar, né, de Lélia Gonzalez, de Sueli Carneiro, de Tiffany Odara, né, que tem feito aí denúncias sobre os impactos do racismo ambiental lá no município de Lauro de Freitas, né? Então, importante lembrar que nós reconquistamos um governo que tem mais flexibilidade, né, para dialogar com a perspectiva do Brasil que queremos, mas que as correlações de forças, elas demandam a nossa luta constante. Daí, ainda pensando essas referências, né, pensando aí o desenvolvimento sustentável, é muito importante termos, né, uma mulher negra quilombola lá da Ilha de Maré, ocupando, por exemplo, o Ministério da Pesca e Aquicultura no âmbito da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, que é Eliette Paraguaçu. Então, lembrar esses nomes, né, lembrar essas mulheres que vêm tecendo essa luta é importante, né? Isso para citar aí alguns nomes, né? E no âmbito da nossa categoria profissional, né, para contribuir com esse debate que traz, né, na centralidade também, né, as questões étnico-raciais, nós temos, né, a professora Magali Almeida, temos Elizabeth Pinto, né? No contexto do debate mais contemporâneo, nós temos a abordagem elaborada por Carla Cotirene. Então, assim, são essas referências, né? E tantas outras que a gente poderia trazer aqui, que eu trago numa perspectiva de contribuir, né, com a riqueza do seu trabalho. E aí, assim, dizer que essas preocupações, elas dialogam com o nosso projeto ético-político profissional, né? Então, quando você aponta, né, de forma muito significativa a educação ambiental como uma possibilidade, né, da nossa inserção no campo de trabalho voltado para a política ambiental, é preciso também questionar a nossa própria formação, que apesar dos movimentos que temos feito, ainda temos muito a caminhar para somar, né, na luta antirracista. Porque antes de colocar a nossa intelectualidade, né, à disposição como uma mão de obra para este campo de trabalho, me parece, Laísa, que ainda precisamos repensar a nossa própria formação primeiro, né? Nos debruçar em referenciais teóricos que viabilizem a leitura crítica da nossa realidade nessa perspectiva racial, né? Que ultrapasse o tratamento, como você diz, em banho-maria, né? Para a gente realmente conseguir compreender a realidade, né, do ponto de vista mais aprofundado, né, estrutural. E aí, isso nos leva a considerar que no debate das questões socioambientais requer de nós, assistentes sociais, uma postura ética e política, né, que é também perceber a nossa profissão como um trabalho, né, no contexto da sociedade capitalista, logo aquele debate, né, que a Maria de Yamamoto ela traz, de que está posto para nós a condição de assalariamento, que o nosso trabalho ele passa a ser alienado, né, como várias outras profissões, e nessa perspectiva que desconecta, né, o fazer do pensar, porque não interessa para o capitalismo articular história, teoria e metodologia, né, só a técnica sem reflexão crítica. Né? Então, nós precisamos ficar ligadas, ligados e ligades, de olhos muito bem abertos e arregalados, né? Para uma outra problemática, que são as respostas imediatas que, por muitas vezes, nós temos dado em contextos de emergências e calamidades envolvendo os efeitos, né, das mudanças climáticas, né, em vários territórios do Brasil. E aqui na Bahia, né, nós tivemos o mais recente com
as fortes chuvas lá no final do ano de 2022, né, percebendo aí, inclusive, uma atuação estatal limitada, né, com liberação de benefícios eventuais, que até hoje não chegou em diversos territórios, inclusive por conta do difícil acesso nas áreas, né, que já contavam com a política, que já não contavam com a política pública de saneamento básico, de pavimentação, antes mesmo daquela chuva acontecer, né? Então, até hoje temos comunidades sem assistência, né, prejudicadas do ponto de vista material e do ponto de vista psicoemocional, né? Daí eu pergunto, o que nós, né, temos feito? O que nós conseguimos fazer dentro da nossa relativa autonomia na relação com a gestão pública, que também expressa as suas fragilidades, né? Inclusive de concepção quanto ao perfil e a forma de tratamento desse público que é, na maioria das vezes, prejudicado, né? Que por vezes é uma concepção racista, preconceituosa, que culpabiliza as pessoas pelas suas condições, né? Sem considerar as questões históricas e estruturais dessas condições. Então eu trago isso como uma sugestão de um debate interessante que poderia, né, antecipar e aprofundar lá no seu capítulo 4, né, que tem aí como título a atuação do serviço social frente às causas ambientalistas, né, onde lá você se propõe a tecer reflexões críticas sobre os seus desafios e possibilidades dessa atuação. E aí, então, caminhando, né, para eu passar a palavra, mas deixar também flores para florescer, né, e mel para adoçar a nossa construção até aqui, eu penso que vale a pena consultar as produções elaboradas, né, pelo Comitê Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50 em 2030, no âmbito da ONU, né, que ao analisar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, denunciam, né, os desafios práticos e fazem incidência política pela inclusão social, né, da população negra por meio de metas e de indicadores, né, de progressos que visam monitorar investimentos, avaliar políticas, né, inovações em prol da eliminação das desigualdades, né, conforme destaca a Lúcia Xavier, que é integrante também do comitê, né, integrante do Crioula, que é uma das organizações de mulheres negras, né. Importante destacar que temos também, né, a Organização de Mulheres Negras do nosso Nordeste incidindo também nesse comitê. E aí, uma outra sugestão é que vale a pena consultar as publicações da revista da ABPN, né, que é a revista da Associação Brasileira de Pesquisadoras Negras e Pesquisadores Negros, que tem vários artigos relacionados, né, ao seu tema, e tem um caderno temático chamado Racismo Ambiental e Reexistência de Territórios Negros em todo o Mundo. Tem publicações, né, recentes do ano 2022 e também assim, trago isso como uma sugestão para você perceber, né, a possibilidade de também submeter lá as suas. E aí, também com a permissão aqui, né, da minha coordenação colegiada da instituição Caritas Brasileira Regional Nordeste 3, eu quero falar, né, de esperançar. Eu quero falar de experiências e iniciativas que já existem, que fortalecem o nosso povo e que fico muito feliz e grata, né, por compor essa equipe atualmente, que é assim dizer, partilhar que nossa região Nordeste, ela é destaque no técnicas e perspectivas de agroecologia, com escola, família agrícola em diversos territórios da Bahia, né? Então aqui na Bahia, Sergipe, por exemplo, onde a Caritas atua há mais de 30 anos com a economia popular, solidária, que fortalece mulheres, que fortalece as juventudes, agricultoras e agricultores familiares, lideranças comunitárias, né? Logo, fortalece também o desenvolvimento sustentável de forma participativa, popular, solidária e democrática. E aí, dentre as áreas de atuação prioritárias da nossa Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe, né? E do Norte 2, que é Pará e Amapá, dialogando com o tema do seu estudo, eu destaco a convivência com os biomas e educação popular solidária, com ações que contemplam, né, a participação, a incidência política das comunidades tradicionais, né, por meio do nosso programa, que tem como título Programa Global das Comunidades da Nossa América. Então são mais de 40 comunidades, né,
acompanhadas por esse programa, exercendo um papel importante frente à insuficiência e ou ausência do Estado no que se refere à garantia de direitos, né, dessas pessoas, né? E aí, nós, na semana, tem poucos dias, né, que nós estávamos realizando um intercâmbio de juventudes, né, dentro de uma escola família agrícola, né, a Escola Família Agrícola Mãe Jovina, lá em Rui Barbosa, e também animando, partilhando experiências na Sexta Semana Social Brasileira, onde nós refletimos e propomos coletivamente as pautas para incidência política aqui na nossa regional, voltadas, né, para os direitos à terra, ao território e ao trabalho, tudo interligado com o projeto de sociedade que ainda não alcançamos no Brasil, né? E aí, por que essa partilha? Para dizer que nós temos trilhado caminhos, né, por um projeto de sociedade popular, solidário, cujo desenvolvimento ele é partilhado e não é, né, concentrado nas mãos de poucos em detrimento de muitos. E para nós, assistentes sociais, esta é uma conexão ou uma reconexão urgente e necessária, né? Dizer que, atentando para a nossa política interna, né, de ética de uso dos dados que são produzidos pela Caritas, nós temos também abertura para dialogar, numa perspectiva de ampliar, de aprofundar, de fortalecer esse debate, né, que temos contribuído dentro dos nossos limites institucionais e de ações, certo? Então, assim, é isso, né? Eu quero parabenizar mais uma vez pela realização do seu trabalho, por esse desenvolvimento muito rico, dizer que você continue, né, tecendo esse diálogo. Eu acho que é um trabalho, né, aqui é um trabalho de conclusão de curso, iniciando aí na sua realidade, né, essa discussão, mas acho que vale muito a pena você dar continuidade, você pensar aí, né, levar essa discussão aí para o seu mestrado, para doutorado, né, caso você considere interessante, mas eu já trago aqui, né, reitero que seria muito bacana que você pudesse, né, dar essa atenção especial e continuar esse caminho. E dentro, né, dos meus limites também, possibilidades, fico, né, à disposição para a gente continuar aí o nosso diálogo para além desse espaço. Então, gratidão e vamos embora, né? De passar a palavra e o axé de volta aí para vocês. Opa! Quero muitíssimo agradecer, né, a parceria, a presença de Gilmara nessa banca, porque é fundamental, né, todas as considerações, e tenho certeza que Laísa, né, porque é muito disciplinada, então de pronto ela vai ficar sem dormir mais uma semana, né? Então, agora, e depois assim, né, enfim, vou passar para a professora Márcia, quero agradecer